Se o Corinthians cair amanhã no Canindé, pode esquecer qualquer sonho de semifinal em casa e já começa a desenhar um clássico fora. É decisão, é mata-mata, é erro zero. E o que parecia um jogo tranquilo virou prova de fogo no momento mais delicado da temporada. Antes de continuar, já faz o seguinte, se inscreve agora no canal, deixa o like e comenta "Vai Corinthians", porque aqui você acompanha tudo com análise direta e sem passar pano. Agora presta atenção. Corinthians e Portuguesa pelas quartas. No começo da semana, muita gente tratava como jogo controlado, até com papo de rodízio pesado. Mas o cenário mudou. Mata-mata não permite soberba. Um detalhe decide, um erro elimina. A grande notícia é a volta de Breno Bidon. Recuperado de estiramento na coxa, o protagonista do time do povo está de volta justamente no momento em que o meio-campo precisava recuperar intensidade e criatividade. Bidon não é só peça técnica, é equilíbrio. Ele organiza, acelera, pisa na área e ainda recompõe. Por outro lado, Caio César segue fora por precaução e só deve retornar no meio da próxima semana. Ou seja, não dá pra contar com todo mundo. A tendência é manter a base, que venceu na quinta-feira. Defesa sólida, meio competitivo e ataque ainda devendo. E aqui começa o primeiro ponto que divide a torcida. Se fosse apenas por mérito, nem Memphis nem Vitinho começariam jogando. O ataque não vive grande fase. Faltam gols, faltam decisões, só que elenco não se monta por impulso, alguém precisa assumir. Tudo indica Memphis e Guinegão novamente na frente, não por brilho recente, mas por falta de alternativa confiável. E é aí que o jogo ganha peso, porque em mata-mata não importa retrospecto recente, importa quem aparece quando a pressão aperta. Minha provável escalação é clara, base mantida, Bidon de volta no meio, André podendo aparecer também e Garro ganhando descanso estratégico. No ataque, Memphis e Guinegão. Agora olha o cenário maior. Dependendo dos resultados de sábado, o caminho muda completamente. Se os 4 grandes passarem com vitória, semifinal em Itaquera. Se o Corinthians passar nos pênaltis e os outros vencerem, derby fora. Se Bragantino e Novo Horizontino avançarem, o cenário pode levar o Timão para Novo Horizonte, mas qualquer tropeço nos critérios pode gerar clássico fora novamente. Ou seja, não é só passar, é como passar. E tudo indica que o campeonato está se desenhando para mais um encontro com a porcada lá na frente. Não dá para cravar, mas o roteiro está ficando familiar demais. Só que antes de pensar em final, tem que sobreviver às quartas. Na próxima parte, eu vou falar do mercado da bola, dos nomes que surgiram e do que realmente pode acontecer com camisa 9 no Corinthians, porque tem muita especulação e pouca realidade. Agora vamos falar de mercado, porque enquanto a torcida pensa em escalação e semifinal, a diretoria já está fazendo conta, e conta pesada. Marcelo Paes foi questionado na ESPN sobre 2 nomes que começaram a circular nos bastidores, Coutinho e Mastriani. 2 perfis completamente diferentes, mas que levantam a mesma dúvida. O Corinthians precisa mesmo deles. Primeiro, Coutinho, livre no mercado após rescindir contrato. Nome conhecido, talento inegável, mas carregando um histórico recente complicado, Marcelo Paes deixou claro que até o momento não houve qualquer abordagem oficial do Corinthians, nenhuma conversa, nenhum movimento concreto. E aqui entra a análise fria. Coutinho é jogador que Dorival conhece. Foi importante em outro momento da carreira, mas hoje a discussão vai além da bola. É postura, é capacidade de lidar com pressão. Se no Vasco ele sentiu o ambiente, imagina no Corinthians. Aqui a cobrança é diária. Aqui não existe zona neutra. Aqui o jogador precisa aguentar o peso da camisa e da arquibancada. Não adianta ter nome se não tiver mentalidade. Já Mastriani surge como opção de centroavante. Canhoto, forte fisicamente, passagem por América e Atlético Paranaense. Mas vamos ser sinceros, é o tipo de contratação que empolga ou apenas preenche elenco. Vários jornalistas apontam que o Corinthians está atrás de um camisa 9 para substituir Yuri Alberto. Mas olha os nomes ventilados, não são apostas de impacto, são alternativas de mercado. E aí fica a pergunta, vale investir em um nome mediano para disputar posição com Guinegão e Pedro Raul? Porque se for para gastar, que seja para elevar o nível. Se for para trazer apenas para compor, talvez seja melhor apostar no que já tem e economizar. O Corinthians não pode errar nessa janela, não pode gastar mal.
principalmente sabendo que a próxima janela do meio do ano será decisiva financeiramente. E falando em dinheiro, agora a situação fica ainda mais interessante. A diretoria confirmou que quitou todas as pendências relacionadas à Supercopa e à Copa do Brasil. Estamos falando de 89 milhões de reais brutos em premiação pelas duas conquistas. Cerca de 30% desse valor foi destinado a jogadores e funcionários como o Bicho, dividido em 3 parcelas. Só que no meio do caminho surgiram impostos, repasses e compromissos anteriores. Metade da premiação já tinha destino certo para a Caixa. Resultado: o clube precisou reorganizar tudo para honrar o combinado. E agora, segundo a diretoria, está tudo quitado. Inclusive a parte de Memphis dentro desse pacote. O que ainda resta são luvas e metas contratuais, previstas para serem pagas até o final do próximo mês. Isso mostra duas coisas. Primeiro, o clube ainda vive apertado. Segundo, a gestão sabe que dever para jogador é abrir porta para a crise, e se a situação financeira exige responsabilidade, o que vem agora pode mexer ainda mais com a estrutura do elenco. Na próxima parte, eu vou falar da declaração que mais preocupa a torcida, a confirmação de que o Corinthians será obrigado a vender no meio do ano, e os nomes envolvidos não são pequenos. Agora segura, porque aqui começa a parte que realmente mexe com o coração da torcida. Marcelo Paz confirmou algo que muita gente já imaginava, mas não queria ouvir. O Corinthians vai precisar vender no meio do ano para fechar o caixa no azul. Não é possibilidade, é necessidade. E quando ele fala isso, não está falando de jogador encostado. Está falando de André, de Breno Bidon e até de Yuri Alberto se for preciso. Ou seja, estamos falando da espinha dorsal do time e aqui mora o medo real do torcedor. Não é vender. O Corinthians sempre precisou vender. O problema é desmanchar, porque uma coisa é negociar uma peça estratégica e manter a base, outra completamente diferente é perder 2, 3 titulares no meio da temporada e ter que reconstruir tudo enquanto disputa campeonato. Imagina esse cenário: vende André por uma proposta alta, vende Baidon porque chegou oferta irrecusável, Yuri também entra na roda, de repente aquele time competitivo que começou o ano forte vira projeto em reconstrução, e isso no meio da temporada é devastador. A janela do meio do ano é a mais forte do mercado europeu, é quando os clubes pagam mais. Esperar até o final do ano, achando que vai receber proposta no mesmo nível, é ilusão. Então a diretoria está diante de uma escolha estratégica. Vende uma peça grande e segura o restante, ou abre a porteira para mais de uma saída e aceita o risco esportivo. Eu penso o seguinte: se for para vender, que venda uma peça bem valorizada, de preferência André, que pode render valor alto e aliviar grande parte das contas. Mas vender 2 ou 3 pode comprometer o que foi construído, e o torcedor lembra muito bem o que foi o desmanche de 2015. Aquela sensação de montar um time campeão e ver ele se desfazer em poucos meses. Ninguém quer reviver isso, só que a fala foi clara: se precisar, vende. E quando o executivo fala isso publicamente, é porque o financeiro já fez a conta e sabe o tamanho da pressão. Agora junta isso com o fato de que o clube está buscando centroavante no mercado, está reorganizando premiações e ainda precisa manter competitividade. O equilíbrio é frágil, e enquanto tudo isso acontece, uma outra situação contratual começa a chamar a atenção. A contratação do marroquino Labiad pode parecer simples, mas existe uma cláusula que pode mudar o cenário. Na próxima parte, eu vou falar dessa cláusula de renovação obrigatória, do recado de Memphis e do que isso pode significar para o futuro do holandês no Corinthians. Porque talvez exista algo maior sendo construído nos bastidores. Agora presta atenção nesse detalhe que quase passou despercebido. A contratação de Labiad parecia simples, um contrato até o fim da temporada. Nada muito além disso, mas segundo a apuração, existe uma cláusula de renovação obrigatória. Se ele atuar em pelo menos 50% dos jogos, com no mínimo 30 minutos em campo, o Corinthians é obrigado a renovar automaticamente. E aqui começa a análise. 50% parece muito, mas não é impossível. Basta entrar com frequência no segundo tempo que a meta começa a ser alcançada. Se o time fizer cerca de 50 jogos na temporada, estamos falando de pelo menos 25 participações com meia hora em campo. É atingível. E agora entra o fator Memphis. Foi ele quem indicou Labiad
Labiad, foi ele quem deu as boas-vindas, chamando o Corinthians de maior clube da América e dizendo que ainda vão ganhar mais troféus juntos. Repara na palavra juntos, repara na palavra troféus no plural. Pode ser interpretação exagerada. Pode, mas também pode ser um indicativo de que Memphis já projeta continuidade, porque se fosse ficar apenas até o meio do ano, dificilmente falaria em plural com tanta convicção. Para mim, existe um movimento silencioso acontecendo. A contratação de Labiad pode ser estratégica não apenas tecnicamente, mas politicamente dentro do elenco. Manter Memphis motivado, confortável e inclinado a renovar pode ser tão importante quanto qualquer reforço. Agora a pergunta é direta. Labiad vai bater essa meta de jogos? Se bater, isso praticamente confirma a permanência mais longa de Memphis. E se Memphis renovar, o cenário ofensivo muda completamente para 2026, mas tudo depende de desempenho, porque se Labiad não render, Dorival pode simplesmente não utilizar Low o suficiente para ativar a cláusula. Ou seja, não é automático, é estratégico. Enquanto isso, o Corinthians entra em campo amanhã com pressão esportiva e bastidores fervendo financeiramente. Quartas de final decisiva, mercado movimentado, possível venda no meio do ano. Cláusulas contratuais escondidas. É um momento chave da temporada. Agora eu quero saber de você. Se precisar vender, quem você escolheria negociar? André, Bidon. Yuri, você acredita que Memphis vai renovar? E Labiad é reforço real ou peça política? Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve, porque a qualquer momento pode sair novidade no Parque São Jorge. Vai Corinthians!